Bom, hoje eu estou ocupando, né, na verdade, desde 2019, o cargo de secretário adjunto de gestão do Ministério da Economia. A Secretaria de Gestão, ou como a gente chama, é o órgão central do governo, obviamente federal, que regulamenta compras públicas. Então, a lei, ela vem para nós, para a gente fazer a regulamentação infralegal, obviamente, no bojo do Poder Executivo. Tá? Da mesma forma, de novo, a pessoa que eu tenho mais conversado e trocado ideias e tem me esclarecido algumas coisas bacanas é o Lúcio. E, obviamente, o Poder Legislativo, de toda a regulamentação infralegal que a lei permite e exige, ele tem o condão de ter uma regulamentação independente do Poder Executivo, grande parte, né? A gente pode dizer que a nova lei, e eu comecei desse jeito, mas depois eu dou um panorama geral. Obviamente, eu sei que tem gente aqui do jurídico, tem gente que tem uma visão aqui política, tem gente que está instruindo o processo, tem todo tipo de atores ao longo do processo aqui presentes. Mas o que eu posso dizer? A nova lei de licitações é a Lei 14.133/2021, ela faz 5 meses na semana que vem, tá? 5 meses de existência. E ela nasceu como um grande esqueleto. Ela é um grande esqueleto que ela não para em pé sozinha. Ela não é aplicável sozinha. Ela carece de muita regulamentação infralegal e ela carece de uns bons sistemas de TI. Tá? Um deles é o Portal Nacional de Contratações Públicas, como a gente chama do PNCP, que foi lançado de uma maneira, assim, em um modo muito tênue ainda, né? Só o núcleo duro dele foi lançado no dia 9 de agosto agora, e ainda vai carecer pelo menos um ano e meio de evoluções, para cumprir. E aí eu já começo, tem gente aí que eu sei que está mais versado na lei, eu já vou citando alguns excertos, né, algumas menções, para cumprir o que traz os desígnios dos parágrafos 2º e 3º do artigo 174. Então é isso, é uma lei que não para em pé. São nada menos do que umas 60 regulamentações necessárias, algumas explicitadas na lei, enquanto eficácia limitada, algumas não, mas que sem regulamentação não para em pé. Eu vou dar um exemplo para vocês. A lei exige que se tenha um catálogo eletrônico de padronização. Tá? Por exemplo, o padrão no Poder Legislativo Federal de máscara, proteção Covid, poderia ser um padrão, poderia estabelecer um padrão. E a lei exige isso daí. Que, na verdade, é uma exigência que existe no Brasil desde a lei do RDC e nunca saiu do papel. Não precisa de regulamentação, mas sem regulamentação é difícil saber como que você vai aplicar, como que você vai padronizar e por aí vai. Um outro que assola muito o Poder Executivo, muito mesmo, em termos de custeio, é locação de imóveis. Tá? Está no artigo 51, desse tamanhinho da lei. Mas, que está lá, assim, quem que pode, por exemplo, estimar preços para locação de imóveis? É um engenheiro de avaliação, como diz uma norma da ABNT, é um corretor de imóveis ou uma equipe da central de compras poderia fazer essa cotação. São indefinições da lei que atraem, obviamente, acórdãos do TCU e por aí vai. Então, para trazer mais clareza, precisa de regulamentação. O Poder Executivo, e é hoje a minha, vamos dizer, consome 40% do meu tempo, a gente está regulamentando a lei, tá? No âmbito do quê? Do Poder Executivo direto, ação pública direta, autárquica e fundacional. Mas também as normas que a gente está colocando em pé, elas se aplicam aos municípios que recebem convênios e contratos de repasse. Por quê? Porque é dinheiro de transferência voluntária. Quando chega no município, ele é obrigado a usar as normas da União. Tá? Então, se aplica compulsoriamente a esses municípios. Então, assim, acaba que tem uma capilaridade enorme, enorme, tanto que a gente tem mais da metade dos municípios do país, 2.900 e tantos municípios, são hoje usuários do Comprasnet, que é um sistema que também está na alçada aí da minha competência em termos de supervisão. Inclusive a Câmara é um órgão não CISG, feito a gente fala, né? Não do executivo, desse bojo aí de não estatal independente, que é usuária do Comprasnet. Então, basicamente, o pano de fundo é esse. Lei posta, lei nova, 14.133, 2 anos que existem, né, desde agora até acabar a desidratação ou desmame da legislação antiga, mas ainda vigente.
8666, 10520 e a primeira metade da 12462, que é do RDC. A segunda metade fala sobre um cargo de aviação civil, é outra coisa. Tá? Nesse meio tempo, nesses 2 anos, se a Câmara quiser optar, vou usar agora e fazer uma licitação pela nova lei. Pode fazer, se atender os pré-requisitos, né, que a advocacia da Câmara deve estipular, pode usar. A próxima licitação, não, quero voltar a fazer pela 10520. Pode, não precisa nem motivar nada, salvo o melhor juízo. Pode. Dê uma liberdade total à lei de fazer. Ó. Não é porque você, de repente, começou a fazer pela nova lei, a licitação, que você é obrigado a seguir a nova lei. Não, você tem 2 anos para fazer essa transição. Importante é o quê? É usar a nova lei o mais rápido possível que se sentir preparado. É um conselho muito pessoal aqui. Não é usar por usar hoje. Porque você não está preparado, você não tem estrutura, você não conheceu a nova lei. Todo mundo sabe aqui, sabe muito melhor do que eu, às vezes, que mexer com dinheiro público exige uma responsabilidade grandíssima, enorme. Mas usei, não quero, agora não estou muito seguro, vou voltar para o pregão tradicional, por exemplo. Não tem estresse nenhum. Tá? Mas tem 2 anos para fazer isso. E, obviamente, por mais que se capacite, por mais que se faça um monte de coisa, você só vai aprender fazendo. Tem coisa na 8666, 10520 que a gente só aprendeu o ano passado, né? Tem coisa que a gente nem aprendeu ainda, né? Que poderia aprender mais. Então, tem que usar mesmo para poder aprender. Para poder usar a nova lei, obviamente, tem alguns pré-requisitos. Quer dizer, depende para que você vai usar. E uma porta de entrada, para muita gente usar a nova lei, é a dispensa de licitação por valor. Título simplificado, menos exigência e um grande atrativo para o país, que é o valor. Né? Na nova lei, você tem valores mais alargados. O que era, ou é ainda, 17.600 para bens e serviços em geral, passa a ser 50 mil, ou melhor, até 50 mil. Então, leia-se. 49.999,99 para bens e serviços em geral. E para obras e serviços de engenharia, chega até, um pouquinho menos, né? Até 100 mil reais a nova lei. Então, esse é um grande atrativo. Teve uma discussão sobre ter o portal é condição necessária para usar a nova lei. Entendimento nosso da SEG, sim, era condição necessária, que foi um entendimento comungado pela AGU também. Mas, águas passadas, portal no ar, não tem mais conflito nisso. Agora, o portal nacional, ele é uma realidade. E a lei exige, no artigo 94, tá, que a publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas, e aí já tem o endereço, tá? É pncp.gov.br, é condição qua non para a eficácia do contrato, para ele produzir efeitos no mundo jurídico, ok? Não pela validade do contrato, mas produzir efeitos, sim. E isso daí exige contrato. A lei usa a terminologia contrato, é contrato lato sensu. Então, não é só o termo de contrato, tá? Mas também o nota de empenho de despesa quando fizer as vezes do contrato. Ela vai ter que ir na íntegra, tá? Os dois na íntegra, pro PNCP. Eu não preciso falar aqui, e até uma coisa que eu estava conversando com a Fabiane, um pouquinho mais cedo, eu não preciso ficar aqui, olha o problema, eu conheço a realidade da Câmara. A Câmara é um órgão que tem recurso, é um órgão que tem muita expertise, tem uma mão de obra super qualificada e tem uma base de dados de contrato. Tá? Curiosidade mínima para vocês o Brasil está lascado com esse comando da lei, porque 90% dos municípios não têm estrutura de dados de contratos. Não tem. Nós recebemos, apesar do nosso mandato, vamos dizer, apenas federal, a gente não alcança municípios em termos em sede de consulta, mas eu recebo 4, 5 consultas por dia de município que chega até mim perguntando se a imprensa oficial do município pode se credenciar no portal nacional, porque eles não têm dados de contratos, entendeu? Então, eles querem que a imprensa oficial do município se credencie. Só que nem a imprensa oficial tem o contrato inteiro. Ela tem um extrato do contrato. Então, é muito complicado. E os portais que os municípios usam, de modo geral, são portais, muitas vezes, privados de compra, Licitaweb, Licitanet, desculpa, Licitações E, vários outros, né? Eles só fazem a contratação, eles não fazem gestão contratual. Então, a gente tem que ver, os municípios têm que ver, na verdade, como que vão conseguir essas informações de contrato. Mas, obviamente, uma coisa que eu aprendi na vida é que não existe vácuo de poder.
e nem vácuo de renda, né? Então, obviamente, o mercado privado vai ocupar isso daí, eu chuto, e vai começar a fazer a gestão de contrato, e é um problema que está, de certa forma, muito bom isso aí, né? Espero que em poucos meses a gente esteja superado. De qualquer forma, dia 9 de agosto, hoje é dia 24, 15 dias depois, basicamente, a gente tem umas 350 dispensas eletrônicas por valor, incisos 1 e 2 do artigo 35 da lei, já no Portal Nacional de Contratações, algumas homologadas já. Tá? Então, esse daí eu acho que é um ponto que depois eu posso endereçar melhor com vocês. Tá? Eu não sei a opção da Câmara em termos de uso da lei agora ou não, o que eu sei é que está sendo muito bem conduzido, foi criado um grupo de trabalho aí, obviamente depois vocês podem me falar melhor, que está fazendo do jeito que tem que ser feito, né? Pensando, adaptando, regulamentando, capacitando, como está fazendo agora, e eu acho que é assim que tem que ser feito. Para vocês terem uma ideia também aqui, só do mundo como ele é, e usar a lei de uma maneira assodada é um pouco complicado. Para você fazer uma dispensa de licitação pela nova lei, é um entendimento nosso, é um entendimento jurídico da AGU, que tem que ter alguns pré-requisitos regulamentados. Um dos pré-requisitos é como fazer uma estimativa de preços, porque está lá, no artigo 32, tem assim, a dispensa tem que ser instruída com uma estimativa de preços, que carece de regulamentação pela nova lei. E por mais que a gente já tenha uma miríade de normas aí, não pode, assim, pô, olha eu falando isso aí na frente do Daniel, na frente do Lúcio, né? Mas tem um negócio assim que o tempo rege o ato, não é isso não, Daniel? Daniel sabe bem isso aí. O tempo rege o ato. Então não dá para simplesmente uma norma pretérita que foi, né, foi concebida por uma legislação antiga ser automaticamente aplicada à luz de uma nova legislação. Então tem que ter um ato novo, minimamente recepcionando uma legislação antiga, e falar assim, ó, você pode se aplicar agora. Então, a gente teve, não vou só citar o órgão aqui, na semana passada, um monte de dispensa de licitação para serviço de engenharia, dentro do Poder Executivo Federal. Só que a gente não tinha regulamentado estimativa de preço para serviço de engenharia. Então, a gente teve que correr para recepcionar um decreto, à luz da nova lei, que trazia, ou assim, por enquanto vale esse decreto aqui, só para não ter uma desconformidade legal. Da mesma forma, se carece de uma regulamentação sobre o papel do fiscal de contrato. Tá? Isso aí é outra coisa também que carece, e que a gente teve que correr assim, que o pessoal estava usando, né, já, e falar assim, olha, da IN5 de 2017, é uma norma que a Câmara às vezes faz menção em norma processual, o que for de fiscal de contrato também se aplica à nova lei. São normas, está na nota técnica nossa, são normas transitórias, emergenciais, para não ter uma desconformidade legal, simplesmente. Mas tem um sintoma simples, né? O Brasil quer usar a nova lei. Ou melhor, o Brasil não quer usar a nova lei. O Brasil quer uma dispensinha de 50 mil para chamar de sua. É basicamente isso, né? Ou de 100 mil, quer usar. Agora, eu até dei uma palestra hoje, ontem, na verdade, mais cedo, para a Escola de Gestão Pública do Ceará. E alertei para eles, né? Porque assim, professor, quando que a gente pode usar a nova lei? Quero usar agora. Eu falei, tudo bem. Você quer usar agora? Mas, e é outra coisa que eu até conversei outro dia, né, com a Fabiane, que é, você vai fazer uma dispensa de licitação, e a Câmara, eu acho que é um dos órgãos que eu conheci até hoje, que mais bem instrui processos de sanção, tá? E o cara da dispensa atrasar 1, 2 dias, você vai ter que abrir um processo para apurar se vai culminar ou não em sanção. E a nova lei exige que essa instrução seja para uma comissão. Tem que ter uma comissão de instaurada, né, para apurar a sanção, com no mínimo 2 servidores efetivos. A Câmara também não tem muito problema nesse sentido, mas o Brasil, eu tenho uma amiga minha, lá do interior da Bahia, que ela fala o seguinte, professor, você vê o cometa Halley 3 vezes na vida, mas você não acha um servidor efetivo aqui no interior da Bahia. Então, assim, no fundo é isso, né? E a nova lei, ela privilegia muito o papel do servidor efetivo enquanto agente de contratação, enquanto prestador de serviços essenciais ao processo de contratação. De novo, na Câmara, por mais que, né, assim, tenha uma carência
manifesta, a administração pública como um todo, né, às vezes de servidores, mas ainda é uma exceção em face do Brasil. Tá? Aliás, esse é um ponto a ser, né, aí minimamente comentado de uma maneira en passant, que a nova lei ela estatui aí o papel do agente de contratação, que é uma coisa, obviamente, que a Câmara vai ter que ver isso daí, quem que vai ser o agente, os agentes, na verdade. Tô aí, né, Vanderlei, você tá com uma cara de agente de contratação, viu, Vanderlei? Tá na minha tela aí, ó. Tá? Vanderlei, Daniel, tá? Esse pessoal aí, ó. Tá? Ainda bem que ó, o Lúcio conheceu, né? O Como também. Ainda bem que o Martinichin já foi, né? Se aposentou, justo, senão ele seria o grande agente de contratação aí. E esse agente de contratação, ele, na verdade, cara, ele ganhou alguns poderes a mais que a Câmara vai ter que ver aí, né? Aí de ver, pô, de repente ele é responsável, inclusive, para dar impulso à tramitação do processo. Na nossa concepção, uma norma que a gente colocou em consulta pública, ele vira um gerente de projeto aí da contratação em si. Então, se um processo ficar parado um tempão, esquecido em alguma área, tudo, em teoria, numa visão assim muito espartana e às vezes cruel, você poderia responsabilizar o pregoeiro barra agente de contratação por não ter tomado pé daquilo lá e até por desídia. Coitado do bichinho, né? Já o pregoeiro é tão lascado no Brasil, ainda vai ficar com mais essa do papel de gerente do projeto aí, edital, contratação. O que acontece, de certa forma, é que esse agente de contratação, ele nasceu com uma figura nova na lei. E a lei não fazia a figura de pregoeiro. Não tinha a palavra pregoeiro na nova lei. Mas, obviamente, a gente tem uma situação em que algumas empresas de mercado, elas se valem muito do nome pregoeiro enquanto marketing. Né? A gente tem um congresso, o maior congresso do Brasil de pregoeiro. Então, obviamente, o mercado se organiza, faz os seus lobbies e entrou como emenda. E falou, olha, para privilegiar o papel do pregoeiro, o agente de contratação, quando for pregão, é chamado de pregoeiro. Parabéns, pregoeiro. Parabéns. Você ganhou agora a tutela em termos de gestão de projeto da fase interna. Então, você é o grande gerente de projeto da fase interna. E grande parte do país, em que pregoeiro não é servidor efetivo, também se lascou, vai ter que ver o que fazer daqui a pouco. Por quê? Porque ele tem que ser servidor efetivo. Então, o que está acarretando isso? E é um relato que chega e a gente prenunciou. Muitos municípios, acima de 20 mil habitantes, eu já vou fazer esse recorte, que tem que usar já a lei, não estão usando e não vão usar, porque não tem mão de obra efetiva para seguir esse papel de agente de contratação. E vão ficar por 2 anos, assim, esperando que, de repente, mude alguma coisa na lei. É uma grande realidade. Tá? Mas não é, de novo, não adianta ficar falando, porque não, esse celeuma, né, de servidores efetivos não é nada muito que vá tocar o problema da Câmara. Vai tocar, sim, eventualmente, uma sobrecarga, uma definição de competências, né, Vanderlei? No Vanderlei, no Daniel, ou a depender de quem a Câmara decida por descentralizar ou não o papel de agente de contratação. Mas é esse agente que também faz a negociação durante a fase externa, ou seja, ele acaba difícil você fugir do pregoeiro enquanto agente de contratação. Importante, isso eu estou falando aqui, estou dando um prenúncio da lei, tá? Nem comecei a direito a apresentar de uma maneira mais didática. Mas é importante aclarar que para as dispensas de licitação não é exigido o papel do agente de contratação. Tá? Realmente não é. E é por isso que está todo mundo usando aí de uma maneira um pouquinho mais, né? Aliás, Marinha, Exército e Aeronáutica, os três, se somarem os três, acho que 80% das dispensas das três forças, né? Eles que estão usando mais aí. Marinha é bom dispensar, eu sou ex-oficial da Marinha, né? Marinha, acho que já das 300, umas 250 da Marinha. Tá tudo represado, só esperando a gente lançar o negócio. Marinha do Brasil, orgulho da nação. Né? É isso mesmo. Então, eu acho que... Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, da nova lei, num sentido um pouquinho mais didático. A nova lei é uma lei de governança. Tá? É isso mesmo, é a palavra, é a lei de governança. A Câmara foi muito tocada, desde 2015, pela temática de governança em contratações.
a criação da central de compras, a instituição do plano anual de contratações, tá? A tentativa de tracionar um plano de gestão de riscos, né? Todo o trabalho que tem aí da central, obviamente, eu vou falar muito bem da central, como sempre, né? Isso daí. Todo o trabalho da Patrícia, um abraço para você, viu, Patrícia? É a expressão de governança, é a grande expressão de governança. E a Câmara ela foi muito tocada por um acórdão do TCU de 2015, é o acórdão 2622. Esse acórdão 2622 é a semente da nova lei. Ah, Renato, mas a lei vem de 92, cara, mas ficou lá, patinando, patinando, patinando. Quando vem 2015, é que se fala de plano de contratações, gestão de risco, gestão por competência, estrutura, segregação de funções, tal, tal. Tudo isso com o tempo, 2018, 17, 18, etc., viram normas do Poder Executivo e tudo isso depois volta para a legislação, volta aí, né, para a nova lei. Então, é uma lei de governança que tenta atrair diversos artefatos para que a atuação do gestor público seja em estrita consonância com os interesses do cidadão. Tá? Governança é isso. É difícil até falar com uma plateia tão especializada aqui, sinceramente, né? Mas eu costumo fazer uma alegoria simples que, pô, tenho... Sabe aquele negócio de marionete? Cidadão tá com a mãozinha lá, né? E aí tá nós aqui, agente público, que está sendo regido pelo cidadão. Governança são os fiozinhos. Que não vai amarrar a nós, né? Obviamente, mas que vai ter uma regência aí pelo cidadão. E quando você faz um bom plano de contratações, quando você faz uma boa gestão de riscos, quando você faz um monte de coisas que está na nova lei, obviamente você tem esses fiozinhos aí fortalecidos. Isso é governança. E a lei é uma lei de governança. Por isso que dá tanta chiadeira, tá? No Brasil todo. Por quê? Em 2015, quando veio o acórdão, a Câmara não estava minimamente madura para instituir um plano de contratações. Não estava. Veio 2015, 16, 17, 18. Aí eu saí da Câmara final de 2018. Aí passei para a Fabiane. Aí que ela resolveu o plano de contratações. Entendeu? Porque assim, demorou. Aí passava, não sei o quê. Então demora um tempo. Demora. Agora, por exemplo, plano de contratações, a Câmara hoje executa bem, na minha visão. Agora, 90% do Brasil nem tem plano de contratações. Então, é um problema, é um choque cultural ao Brasil. Mas quem que vai se ver mais beneficiado da nova lei? É a Câmara ou um município que não tem estrutura? Ao longo do tempo, com tudo dando certo, não tenha dúvida que esse município vai ser muito mais beneficiado, porque ele hoje tem um gap de governança muito maior do que a Câmara tem. Tá? Então, hoje eu diria que dos órgãos que eu conheço, tem o Senado, mas o Senado, na minha visão, assim, ele perdeu o passo de algumas coisas nos últimos anos, mas eu vejo a Câmara e vejo alguns órgãos do Executivo, né? CAD é um dos órgãos que são tops nisso aí, tem alguns que têm uma boa expressão de governança. O TJDFT, um trabalho de algumas colegas nossas, também tem expressão aqui de governança pública. Tá? STJ, talvez, na parte de sustentabilidade, mas são poucos, e a Câmara ainda é uma ilha de excelência. Mas, obviamente, para obedecer os ditames da nova lei, vai carecer de conhecimento, de patrocínio e de investimento, né, tanto de recursos quanto de pessoal, em especial ao longo do processo de compras, em especial na central. E falo isso daí sem nenhum tipo de demagogia. Tá? Galera, qualquer momento, por favor, faça qualquer tipo de intervenção aqui. Eu vou me permitir aqui, então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só para passar alguma coisa em termos de conteúdo, mas, de novo, aqui é uma fala mais livre, né? Eu não tenho o interesse só de resumir numa aula densa conceitual, tá? Mesmo porque muita gente está interessada aqui, o que mudou, o que não mudou, a gente vai tocar nisso daí agora. É a lei da governança, eu sempre uso esse slide aqui, eu gosto muito dele, apesar de não precisar aqui. No Brasil todo, a Câmara está do lado direito. Tá? Só que esse lado direito é um lado muito pequeno do Brasil. Grande parte do Brasil é do lado esquerdo. Só que municípios com mais de 20 mil habitantes,
eles têm que cumprir a legislação da mesma forma que a Câmara, é uma lei nacional. E a exigência é muito mais complicada lá. Municípios com menos de 20 mil habitantes têm 6 anos, a lei diz isso, para cumprir uma série de exigências na lei. Tá? Servidores efetivos, comando de contratação, publicação no PNCP e por aí vai. Vamos lá, tá? Primeiro, o que a nova lei traz? Ela traz governança, tá? Essa daqui é uma crítica que tem, também não vou entrar muito nisso, tá? Mas fato é que a nova lei, ela tá para o município, assim como os acórdãos do TCU em governança estavam para a Câmara em 2015. E a Câmara correu atrás, fez sua lição de casa, e agora a gente tem um país inteiro com talvez menos expertise, menos pessoal, para poder fazer esse tipo de lição. Mas vamos lá. O que acontece? Em tese, e essa é a visão aqui, menos acadêmica e mais pragmática, mais praxeológica, nós temos que quanto mais boa a governança funcional, melhor o desempenho do processo. É isso. Agora, a pergunta que às vezes era sempre subjacente, e que às vezes ninguém quer saber se o pato é macho ou fêmea, todo mundo quer o ovo, mas o que é uma boa compra? O que você quer quando você fala de compra pública? E às vezes, né, de repente assim, ó, pega meu amigo Gilson, cara que eu sempre conversei muito aqui, né, da C5, fala, Gilson, o que é uma boa compra? Ele tem a visão dele, eu tinha a minha, o Romulo tinha a dele, a Patrícia tinha a dela, tá? Agora a lei põe numa página única o que é uma boa compra, independentemente das aí, né, de qualquer tipo de opinião pessoal. A boa compra está no artigo 11 da lei. O que é? O que é uma boa compra? 4 objetivos. Essa é a porta de entrada da lei. A porta de entrada não é o artigo 1º, é o artigo 11, que diz quais são os objetivos dessa lei. Primeiro, assegurar a seleção da proposta mais apta a gerar o resultado. O foco é resultado. A gente sai, às vezes, né, de uma gestão pública muito focada em eficiência e abraça a efetividade enquanto resultado. Tá? Inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Aliás, não vou dizer o capítulo, né? A sustentabilidade, ou melhor, não existe esse conceito, não. O desenvolvimento sustentável, ele é muito forte nessa lei, como não poderia deixar de ser. Isonomia e justa competição. A isonomia leva à justa competição. É isso. Apesar da nova lei fazer o quê? Ela atenuar o direito de preferência de micro e pequena empresa. Tá? Ela atenua isso daí, mas ainda ela traz a isonomia enquanto, né, bastante forte aí para a justa competição. A nova lei ela foi gestada, né, e pensada no âmbito da Lava Jato. Então, assim, esse aspecto, né? Renato, oi? acho que alguém está com o microfone aberto aí, batendo um bife aí. Dá uma olhadinha, pessoal, para fechar o microfone, por favor. Beleza, parou. Beleza, tá? Então, o que acontece, né? Essa lei, ela foi pensada, ela ganhou muito fôlego no âmbito da Lava Jato, tá? Então, o foco que a gente tem aí na lei de evitar sobrepreço, evitar superfaturamento, é muito forte. Da mesma forma que a temática de obra paralisada, ela vem muito forte na nova lei. Tá? Não é um interesse para a Câmara não é um órgão executor de obra, né? Obra de política pública, mas é muito forte. Então, ela está muito preocupada, a nova lei, também com preços inexequíveis. E pela primeira vez aparece inovação como foco. A inovação, incentiva a inovação. Olha só, incentiva a inovação, que coisa diferente, viu? E o desenvolvimento sustentável também como objetivo. Vamos fazer uma singela reflexão aqui. Hoje, 97,3% das licitações federais pelo Comprasnet são pregão. Tá? Licitação no Brasil virou uma máquina de pregão. É isso. Tá? E tem, obviamente, um grande papel do TCU nisso daí. Hoje, muitas vezes, antes mesmo de você começar a instruir um processo, você já sabe que aquilo vai ser um pregão. Então, é um contrassenso. Antes de você escrever a primeira linha do estudo preliminar, você já sabe que aquilo vai acabar num pregão. E vai ser tão mais exitoso quanto mais rápido
você conseguir cuspir um edital de pregão. E a nova lei, ela enfraquece o pregão em certo aspecto. Ela traz diversas outras nuances para você buscar inovação. Porque muitas vezes não é simplesmente licitando pelo menor preço que você vai conseguir a inovação. Dialogar com o mercado, como que você faz isso? Né? Tá? Então, a busca pela inovação é muito forte e a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Bora lá. Então, vamos lá. E ainda tem algumas coisas aqui. Obviamente, é uma lei no atacado. Eu comecei a ter mais maturidade nisso ao longo dos últimos anos, em que a gente faz norma para minimamente 88 órgãos e entidades, né, do CISG, mas para município também. Então, às vezes, você deixa papéis assim, a alta administração. Tá, mas o que é alta administração? Na Câmara, o que é alta administração? É o presidente, é o primeiro secretário, é o DG, é o DIRAD? Quem que é essa alta administração que é responsável pela governança? E, obviamente, na Câmara, muitas vezes você vai ter que descentralizar, mas o que vai ficar na tutela de cada um? Essa é uma tarefa que eu não vou minimamente aqui adentrar. Eu sei que vocês devem estar muito interessados e, obviamente, pelas conversas que eu tive aí, né, em especial, eu nem tenho maturidade de interessar esse tipo de assunto aqui, tá? Mas a alta administração, ela é responsável pela governança e, obviamente, né, pela implementação de processos e estrutura. E sempre que alguém é responsável, é passível de ser responsabilizado. Então, se, eventualmente, não tem estrutura, não tem processo, e essa alta administração ela foi avisada formalmente, no processo, tudo, e não fez nada, isso pode ensejar algum tipo de responsabilização de qualquer órgão de controle. Tá? E tem que promover o quê? Ambiente íntegro, tal. Vamos resumir isso aí? O que a lei diz? O teu norte é esse. Ó, caro amigo, amiga, está navegando em águas turbulentas, não sabe o que fazer. O teu processo tem que ir para esse farol. Efetividade, preço econômico, isonomia e justa competição, inovação e desenvolvimento nacional sustentável. E obedecendo algumas variáveis que orbitam aqui e que estão no parágrafo único do artigo 11. Eficiência e eficácia, responsabilidade fiscal, em termos de alinhamento com as leis orçamentárias e um ambiente negocial íntegro. Tá? O que acontece? De uma maneira também muito rápida aqui, como um encontro preambular, só para a gente poder navegar mais rápido aqui. Tá? É uma lei que tem 194 artigos, 5 capítulos, 5 títulos, 32 capítulos. É grande. É menor do que se você pegasse e somasse. 10, 15, 20, 1,6, 12, 4, 62. Mas é muito grande. Olha a lei aqui. E por que você tem que ter essa visão panorâmica? Tá? Esse daqui é o modo como a gente vem estudando licitação no país nos últimos 30 anos. É isso aqui que a gente faz. Tá? É isso aqui. Então, aqui, ó, pô, eu vou contar. Pessoal, na verdade, tá todo mundo meio cansado desse negócio de um monte de palestra, né? Toda hora uma live, um webinar na vida para chamar de seu. Vamos falar de outra coisa, então? Vou contar a historinha. Todo mundo gosta de historinha. É assim, igual na Maria. Parou, pega um cafezinho, vamos ouvir uma historinha. Vamos ouvir. Rapidinho, rapidinho. Porque, assim, vocês vão entender. Eu, quando estava estudando para a Câmara, né? Tem alguns aqui, colegas meus aí, analista, né? Legislativo, técnico, material e patrimônio. Sabia nada de direito, tentei pegar o cargo, né, que precisasse dar menos direito na vida. Aí tinha lá, pô, tinha matemática pra caramba, tudo, e caía a licitação. E eu comecei a estudar licitação, do nada. Você vem em Salvador, chefe de máquina de navio, sem tempo para estudar, comecei a estudar licitação, 8,6. Comecei por quê? Artigo 1º, é óbvio, vou começar do segundo, artigo 1º. E foi indo, nossa, que difícil, cara, o negócio. E acabou que não deu tempo de estudar tudo até a prova. Eu estudei até artigo 40, o pessoal conhece aí, Daniel, né, tudo agora, até a metade da lei lá, artigo 50 e pouco, tudo. Aí na véspera, obviamente a véspera de uma prova é quando a tua taxa de aprendizado é super dilatada, você aprende tudo, né, o que passa você aprende, porque você está apavorado. Eu falei assim, cara, eu vou dar uma folheada o que tem no final da lei. E eu percebi que na segunda metade da lei falava sobre contratos administrativos, que eu não sabia. Eu achei que era só licitação, entendeu? Eu cheguei até a metade, para quem conhece, eu falei, caramba. Mas Deus é um cara bom, top, na prova só caiu licitação. Só, não caiu contrato. Falei, ufa. E na segunda fase,
que tinha 2 fases, né, a prova. Na segunda fase deu tempo de eu acabar a lei. Mas foi isso. Esse daí é um indicativo de como a gente estuda a licitação no país. A gente vai montando um quadradinho. Quando eu entrei, tá? Eu lembro que eu tomei posse aí na sessão de aquisições do DEMAP, não existe mais, né? Agora é sessão de CECOD, né? De condição direta. Fui trabalhar com uma colega de alguns aqui também que se aposentou, chamada Wahiba, né? E aí ela me deu um processo, meu primeiro processo de compra na Câmara foi uma desgraça. Foi para comprar CD para Rádio Câmara. 98 CDs. Tinha um CD de um grupo chamado ABBA, que tinha saído, virou assim, acho que nem museu, ninguém tinha aquele negócio. E dava destaque. A Rádio Câmara queria o CD do ABBA. Cara, foi horroroso aquilo lá. Mas eu aprendi pra caramba, porque eu pegava o processo, ia na lei e falava assim, e montava uma pecinha. Aí peguei outro, né? Eu lembro que era de algema pro depol. Algema, né, que tinha que fazer o equipamento pro depol. E a gente ia aprendendo, né, cara, tentava pegar proposta de tudo que é jeito, e aprendendo. Lembro que um amigo meu, ele até para sex shop pediu proposta para algema do depol, porque não conseguia achar também, né? De repente tinha. E aí, cara, e a gente tentava, mas o fato é, cada processo que chegava, a gente aprendia um pouco. Aí ia na lei, é assim, na Câmara é assim, e ia aprendendo. E eu fiz isso por 10 anos na Câmara. Então, você vai aprendendo. Mas, eu digo, eu demorei muito para conseguir ter uma visão sistêmica da lei. Mas muito mesmo. Para conseguir ter uma visão do que o legislador quis com aquela lei. E agora a gente tem uma nova chance. A gente tem uma chance agora de entender, com a lei posta, o que é a lei. Porque, grosso modo, as pessoas até hoje falam assim, vou fazer uma capacitação em termo de referência. Top. Aí a pessoa vai, entra num sprint de termo de referência, quando sai daquele curso, é o rei em termo de referência, mas não faz a menor ideia de como fazer um estudo preliminar. Não tem a menor ideia para que serve um recurso do pregão. Não tem a menor ideia de como instruir um aditivo. Ou seja, é a tal da síndrome do avestruz. Agora, o que eu posso dizer? A gente tem a chance de ter uma visão global da lei. Então, vem comigo, rapidinho, juro que é rapidinho. Convite que eu faço para vocês é, vamos sair disso aqui, vamos sair, 194 artigos, lei não é material didático não. Se você começar a ler a lei pelo artigo 1º, você não acaba nunca mais, você sabe nem para onde vai, tá? Então, o convite é esse. Vamos ver a capa do quebra-cabeça, pelo menos, para entender o que você vai fazer da vida. Qual que é o espírito do legislador, qual que é a visão total, tá? E aí você tem uma situação, né, chamada de estilo cognitivo de aprendizagem. Obviamente, aqui eu tenho que dar toda os louros aqui, o crédito ao CFOA, que obviamente pode discorrer muito melhor do que eu sobre esse tipo de coisa. E, obviamente, eu aprendo de um jeito, o Daniel aprende de outro, né? A Fabiane aprende de outro, a Luciane de outro, ninguém aprende da mesma forma. Ninguém aprende da mesma forma. Você tem uma situação aqui, né, em que a gente tem aqui um artigo muito famoso, né, muito referenciado aí na literatura internacional, que é esse daqui, tem até um link, que faz uma taxonomia dos estilos de aprendizagem. E o que nós temos? Eu não vou simplesmente aqui, não vou me estender muito nisso, mas vou dar 2 exemplos claros aqui. Pode ter alunos que são mais visuais e pode ter alunos que são mais verbais. Então, tem gente que aprende muito vendo figura, vendo esquema, né? Vendo filme, tal. Agora, tem gente que aprende muito o quê? Escrevendo e lendo. Então, são estilos diferentes. Da mesma forma, o que a gente tem? A gente pode ter também, e é o que eu vou tocar nessa dimensão, a gente pode ter alunos que são sequenciais. Galera, vou pedir 2 segundinhos só para pedir aqui do lado, que estão cortando um negocinho. 2 segundos, rapidinho. Pronto, foi. Rapidinho, obrigado, viu? Então, muito rápido aqui. Você tem estudantes que têm um perfil muito sequencial. Em geral, é o cara que tem uma paciência de Jó.
que o cara pega um material didático e vai estudando página após página e fala assim, cara, eu tenho paciência, eu vou montando o meu Lego ao longo do tempo. E vai indo, e de repente o cara consegue ver o todo, ele vai subindo uma escada. E aqui, a alegoria que se faz ele é muito analítico, esse perfil. Ele entra no lugar, ele vê a mesa, vê os livros, vê as cadeiras, vê as estantes, concatena e fala, cara, eu estou numa biblioteca. Beleza. Em contrapartida, tem um perfil global, que é o cara que precisa, ele vê o todo para entender as partes. Então, primeiro ele vê a biblioteca, aí que ele começa a entender a concatenação entre suas partes. Ele entende a razão do livro está lá, a razão da estante está lá. Problema, a lei não é um material didático. A lei não foi feita para ser estudada de uma maneira sequencial. A lei é uma lei. A lei não é um livro. A lei é uma lei. Ela é posta para regramento, mas não de uma maneira concatenada para um estudante. Então, é muito difícil alguém querer entender a nova lei de uma maneira sequencial. Quase com certeza, tendo essa visão global da lei, você vai conseguir ter uma concepção muito mais clara e mais rápida. Você vai ganhar muito mais tempo com isso. Tá? Então, bora lá. O que vocês escolhem? Com certeza, tenho ido e em geral, o pessoal que eu tenho conversado, que estão tendo essa visão mais global, está tendo aí uma agilidade muito maior, uma segurança muito maior para entender a lei por si e não ficar vendo pela cabeça dos outros. Você chama a lei e fala assim, a lei é minha, eu entendo, põe no bolso. E a gente vai ver isso aí agora, tá? Bora lá. Vamos fazer esse voo panorâmico na lei. Nova lei, 5 títulos, tá? 994 artigos. Título 1, glossário gigantesco, alguma coisa de pessoas e etc. O âmago da lei, título 2 e 3. 2, do 11 ao 88, grandão, licitação. 3, contratos. 89 a 154. Aqui está a lei. Tá? Depois vem crime, penalidade, impugnação, recurso, que é a parte final de todas. Né? Mas o grande espírito da lei está entre o artigo 11 e o 154, quase em dimensões iguais, licitações e contratos. Vejamos, né? A lei, ela é a porta de... Se a gente criasse assim, vou criar um parque de diversões chamado Nova Lei de Licitações. A porta de entrada é o artigo 11, objetivos. Todo o resto da lei é estruturado em como eu alcanço esses objetivos. É toda lei assim. Se você tiver essa visão, cara, acabou o mistério para você. Eu vou repetir. A lei é o artigo 11. Todo o resto são modos de você conseguir atingir aquele objetivo. Tudo na lei tem uma concatenação. E se você conseguir como que o plano de contratações se relaciona com os objetivos, como que a centralização se relaciona com isso, como que a nulidade diferida se relaciona com isso. Acabou. Você consegue um salto de maturidade e para de ver licitação e contrato como matéria do capeta. Acabou. Entendeu? Sério, assim, vira... É mesmo do capeta, viu, Sérgio? É mesmo. 10 anos esse negócio é tenso trem, viu? Mas vamos embora. Então, aqui, vamos chamar a lei de nossa, tá? Com respeito a ela, mas vamos trazer para o dia a dia. Eu tinha uma série antiga, acho que não tem mais, né? Assim, que tinha, assim, Excel for Dummies, tinha aquele negócio assim, né? E aqui vai ser licitação for Dummies. Vamos parar com a barreira de entrada e trazer para a nossa realidade aqui. Licitação. Se a gente dividir o processo licitatório no que é dito aqui, o metaprocesso, tem 3 fases. Eu planejo, eu faço a seleção do fornecedor, uma dispensa, uma licitação, e eu faço a gestão do contrato. Tá? Vamos ver o que a lei traz de novidade. Novidade para o Brasil. Às vezes nem é novidade para a Câmara, tá? Mas para o Brasil, em termos legais, é. Em termos de planejamento, primeiro, as contratações têm que estar alinhadas ao planejamento estratégico do órgão. Tem que estar. A Câmara já faz isso, né? Uma expressão dentro do ETP. O ETP da Câmara já tem o campo. Está alinhado com o plano estratégico ou com outro plano, pode ser um plano diretor de TI, tem que ter o alinhamento. Está claro aqui. Depois eu vou passar o material para vocês, tá? Mas é muito claro, tem que estar alinhado.
Uma outra coisa aqui, né? Aonde que você vê esse alinhamento? Inclusive no plano de contratações anual. Que, inclusive, é exigido, ou melhor, não é exigido, é preferencialmente, tá aqui, né? Ó, a partir dos DFDs, coisa que na Câmara, se não me falha a memória, chama de DODs ainda, né? Aqui, o Executivo acabou trazendo a norma para cá e chama de DFD. Os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, cabe aqui, obviamente, uma customização desse linguajar ao Poder Legislativo, porque eu não vislumbro que haja um órgão responsável pelo planejamento do Poder Legislativo. Você tem um órgão na Câmara, no Senado e no TCU, tá? Diferentemente do Executivo, que tem um órgão único, que é a SEGES, que é responsável para aqui. E tem que conceber, na forma de regulamento, poderão o plano de contratações. Não vou falar, plano de contratações está aí, né, já há muito tempo sendo debatido na Câmara, tá? Beleza, beleza. O que acontece, isso aqui é mais para o Brasil todo, né? A gente tem os DODs, que fazem o plano, a Câmara é craque nisso, né? O plano é insumo para a LOA vem depois de autorizada, ela vem também a fazer uma adaptação no plano. Vamos lá. Talvez, eu não sei se aqui estão meus nobres amigos aqui, Vicente, a Carmen, né, o pessoal do Ecocâmara. Eu vou ter a mesma fala que eu estou tendo e a gente está conseguindo algum êxito muito significativo, em especial fora do país, tá? Fora do país a gente consegue mais idade nessa temática. E diz respeito sobre as licitações sustentáveis. E, cara, eu recebo também, uma vez por semana, uma demanda de imprensa para dizer quantas licitações federais são sustentáveis. E vai indo, vai indo, vai indo. E eu acho que a concepção aqui, ela tem que ser muito clara. De novo, deixa eu aparecer de novo para vocês para ver a cara. Então, respira, vamos amadurecer essa visão. O artigo 5º da nova lei traz uma porrada de princípio. Legalidade é um deles. Princípio da legalidade, tá? Que eu sou obrigado a seguir. Se uma licitação não segue o princípio da legalidade, obviamente, está maculada, tá? Desenvolvimento sustentável é objetivo e é princípio. Então, uma licitação que deixa de perseguir o desenvolvimento sustentável, ela é dita uma licitação insustentável. Só tem essas duas categorias, a sustentável e a insustentável. Você pode ter, obviamente, a mais sustentável ou menos e a dita insustentável. Qual o problema com a sustentabilidade? É o conceito. Sustentabilidade é tudo. E quando uma coisa é tudo, ela é nada ao mesmo tempo. Brincadeira que eu faço aqui. Se nós fôssemos criar um superministério da sustentabilidade, o que estaria lá dentro? Meio ambiente? Óbvio. Justiça? Como que vai ter desenvolvimento sustentável sem justiça? Economia? Direitos humanos? O que não estaria lá? Difícil. Então, sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é em si o somatório de políticas públicas não fagocitárias de um país. É isso que é. Se o país bem executa políticas públicas saudáveis, sustentáveis, ele está indo para o caminho de desenvolvimento sustentável. E esse é o grande problema. Então, vamos lá. Imaginemos que a Câmara fez uma compra de computador. Tudo bem? Computador. Esse computador possibilitou que os servidores trabalhassem. Ao possibilitar isso, a Câmara conseguiu cumprir a sua missão. E a missão da Câmara é basilar para quê? Para o desenvolvimento sustentável do país. Então, essa compra de computador foi uma compra que fomentou, colocou um tijolinho no muro do desenvolvimento sustentável. É isso. Se a compra está alinhada com a estratégia do órgão e a estratégia do órgão fomenta o desenvolvimento do país, a compra é sustentável. Agora, se o computador tem selo Procel A, você conseguiu fazer um descarte de resíduo sólido, a compra é mais sustentável. Agora, não venha me dizer que existe se uma compra não fomentou o desenvolvimento sustentável, você acabou desperdiçando recurso público. E isso é uma coisa que tem que ser, inclusive para os órgãos que fomentam a sustentabilidade, assessorias, tem que aclarar,
Porque sustentabilidade não é só ambiental, sustentabilidade é toda a compra na cadeia. E cadê essa cadeia? Está aqui. Vamos lá. O Brasil tem uma meta aí estratégica de país. Tem duas, aliás. Uma são os ODS da ONU, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que consubstancia a chamada Agenda 2030, que o Brasil é signatário. E tem uma outra aqui, né, que foi feita via decreto, que é chamada de EFD. Tem um aspecto estranho, né, porque é um decreto federal, mas traz metas para municípios. Então, é um outro assunto que eu vou passar ao largo, mas que é uma visão de Brasil para 2031. Tem tudo aqui, se alguém um dia que tiver curiosidade, aqui está o número do decreto. Qual que é a linha que tem que ser visto o processo? E que a lei traz, né, certo aspecto. Você tem no nível macro de Brasil, aonde o Brasil quer estar, e aonde está isso, na FD ou no ODS, o Judiciário faz muita menção aos ODS, por exemplo, isso é desdobrado, nossos planos plurianuais, e a lei é muito clara, tem que estar alinhado com os instrumentos orçamentários. Isso, o PPA, ele é reforçado pela estratégia de órgãos e entidades, em cumprir as metas de lá. Você tem, obviamente, dentro do órgão, o PLS, que tem que se dar em alinhamento com a estratégia. O PLS e a estratégia e o PPA desdobrados, distanciar instrumentos orçamentários de menor prazo, LDO e LOA, e à luz da LOA, seja como insumo, seja como produto, você tem o plano de contratações anual. E você tem o final, o produto final mais tangível e mais operacional é o processo de contratação. Um monte de letrinha é isso. O que acontece, não raramente você quebra essa lógica. Você não consegue, né, ter essa visão como um todo. Mas o que a lei diz? Esse quadrinho de baixo tem que estar alinhado com o de cima. O processo com a estratégia do órgão, porque a estratégia está com a visão de Brasil. E aí você tem uma compra sustentável. A concepção da lei de alinhar o processo de contratação com a estratégia do órgão mata a pau dizendo sobre uma contratação sustentável. Não é uma visão que todo mundo acompanha hoje, obviamente, mas que cada vez mais acaba sendo pouco sujeita a contra-argumentos nesse sentido. Tá? Outra coisa da lei, muito rápido, ETP, tem até a estrutura aqui, né? A lei diz qual é a estrutura de um ETP. Eu não me recordo como está a estrutura da Câmara, teria que ver só se o normativo da Câmara, né, está alinhado com o que a lei já traz, como campos mandatórios, campos não mandatórios e por aí vai. Centralização de procedimentos. Desculpa, Renato, que eu não vejo. Só para poder trazer para o pessoal aqui, boa tarde a todos, nós temos a portaria 336 de 2019, e ela usou como base o projeto de lei que se tornou a 14133, inclusive os campos obrigatórios e os não obrigatórios, dependendo do caso. Então, assim, salvo o melhor juízo, nós já estamos, pelo menos nesse ponto, atualizados em relação aos nossos ETPs. Beleza. Aliás, todo mundo aí, viu, Daniel? Que bom, cara. Tava precisando até tomar uma água aqui, alguma coisa, não paro de falar. Se alguém quiser falar, me dá também um respiro aqui. Só... Nobre amigo Emerson, fale, meu amigo. Bom te ver, cara. Pode falar. Você tá no mudo, Emerson. Boa tarde aí a todos. Estava no mundo, estava percebendo. Boa tarde aí, Renato. Só fazendo uma parte aí que o Daniel falou, essa portaria, se não me engano, ainda não está em vigor, certo, Daniel? Porque, se não me engano, ela iria entrar em vigor, veio a pandemia, e aí adiou-se a entrada em vigor dela para um outro momento, né? Eu fiquei até nessa dúvida se ela já tinha voltado a vigorar ou não. Pois é, a gente tinha colocado uma data de vigência que é de 2019, nessa portaria foi no finalzinho de dezembro de 2019. A gente republicou com algumas alterações e com a nova data, mas até coloquei aqui no meu resumo que eu estou fazendo aqui, em relação à palestra do Renato, para poder questionar a central de compras, que está aqui presente, inclusive. Não, o que aconteceu, Daniel, você me dá licença? Renato, não tive a chance de falar com você, boa tarde. Sua aula está excelente, como sempre. Só para esclarecer esse ponto da portaria,
ela entrou em vigor, Daniel, e a diretoria-geral, foi até no âmbito do CDGOF, a gente discutiu um prazo de 6 meses para fazer o treinamento das pessoas na elaboração do ETP. Acontece que aí veio a pandemia e o CEFOR não teve condições de levar adiante o treinamento. Então, saiu uma outra portaria, que eu peço perdão, não me lembro o nome agora, suspendendo os efeitos da portaria do ETP, mas você deve saber de que portaria eu estou falando. Eu já levei o assunto à ADG e o diretor-geral já está ciente disso, para que a gente inicie o quanto antes o treinamento do ETP, para a gente começar a elaborar de forma obrigatória, né? A própria EdTech já elabora, a gente aqui no DEMAP já tem elaborado também nos nossos, em alguns, não em todos, mas aí vai passar a ser de forma obrigatória conforme a lei. Tá? Mas é isso, está suspensa porque o CEFOR ia dar um treinamento e não foi possível planejar esse treinamento no meio daquela loucura toda que foi a pandemia. Obrigada. Beleza. Fala aí, Emerson, pode concluir se quiser. Só complementando, é que, assim, uma dúvida que a gente sempre teve, né, na elaboração de ETPs, que muita gente questionava, né, e, assim, eu não sei se ainda é uma dúvida, para a gente lá até, assim, na DTEC se consolidou, né, e com determinado entendimento. Mas eu nunca vi em nenhum lugar, né, dos informativos que eu leio, da bibliografia que eu leio, dizendo que o ETP, ele em algumas situações, ele é dispensável, digamos assim. Então, havia essa dúvida, né, da obrigatoriedade para esse ETP. Então, o pessoal fala, você vai comprar caneta, tem que fazer ETP, você vai comprar clipe, tem que fazer um ETP, eu vou comprar um certificado digital, 2 certificados digitais, tem que fazer ETP, para contrato emergencial, eu tenho que fazer ETP. Então, assim, sempre tem essa dúvida da obrigatoriedade. E eu vi que você mencionou aí a respeito de campos, né? Assim, você tem um campo obrigatório, um campo que não é obrigatório. O que eu vi na lei, geralmente, é que ele tem, assim, uma quantidade de campos mínimo, né? Aqueles campos ali, você tem que ter em todo o ETP, e que outros você não precisa ter necessariamente. Mas, assim, não me parece ser uma escolha casual, né? Assim, esse campo aqui eu acho que é obrigatório, esse aqui... Não, a lei já determinou quais são os campos que são obrigatórios e quais não são, né? O Emerson, acho que pergunta, cara, nem é pergunta, né? Porque, cara, você aqui, você dá aula, sabe que você conhece mais. Aliás, Luciane, já que eu tô fora, posso falar o que eu quero aqui mesmo, né? O Emerson, cara, vai pro DEMAP, cara, você já, né? Você sabe muito, cara, você pode somar muito, tá vendo? Né? Depois a gente conversa, dá uma dica pro DEMAP, sabe mais do que a gente, viu, Luciane, de licitação, esse rapaz aí. Não existe dispensa de ETP. O que acontece é que a gente tem que entender o ETP. O ETP criou uma estigma, como se fosse assim, cara, é a burocratização assim, absurda. Olha o que está na tua tela aqui, né? Cara, se você vai gastar dinheiro público e você não conseguir descrever o que você quer, estimar um quantitativo, o valor, né? Eventualmente justificar o parcelamento, pô, cara, não é teu dinheiro. Entendeu? Isso aí, rapaz, tem que fazer, né? Agora, não é emergencial. Pô, você tem que fazer aqui, fazer todo o impacto. Não, isso aqui é o que acontece é que, historicamente, na Câmara, o ETP, ele estava dentro do termo de referência. A gente sempre fez isso daí. Mas tinha campos que se confundiam, entendeu? O ETP é isso, cara. Você vai pegar, ver todas as coisas possíveis e vai chegar com uma coisa só. Mas no caso de um ETP simplificado, ele é o mínimo. Ele é o mínimo. E não é uma coisa trabalhosa. Que, inevitavelmente, você não tem como ir com o processo sem estimar o valor, pô. Como você vai fazer sem estimar o quantitativo, sem justificar o quantitativo? Então, eu não vejo problema. Pode ter, se alguém, de repente, não colocar o ETP, eu vou ser bem sincero, num processo na Câmara, o cara foi rápido e não colocou o ETP, o nome ETP, teve um erro formal. Mas eu nunca vi um processo sair na Câmara dos Deputados sem ter todas as informações necessárias. A Câmara é muito madura, porque é muito vitrine. Então, você tem muita instância de governança. Renato, eu posso até fazer uma observação aqui. Deixa eu só desligar o outro áudio. Você pode tudo. Pode falar. Eu acho que está no mudo aí, viu, Daniel? Está no mudo, Daniel.
É porque eu agora estou com 2 máquinas. É o seguinte, a gente acabou de fazer uma defesa no TCU, porque eles solicitaram os nossos estudos preliminares a respeito da contratação da SECOM. E a nossa defesa foi nesse sentido que a gente sempre defendeu, que embora a Câmara não tenha ainda obrigatório um instrumento chamado ETP, nas nossas fases internas das contratações, constam todos os elementos tradicionais do ETP. Às vezes até a gente avança um pouco mais. Então, na nossa defesa do TCU, a gente colocou isso e a gente colocou a tramitação do processo. E lá o próprio TCU, ele acatou essa nossa justificativa, mas de todo modo, como foi colocado, a gente agora vai ter também, para ficar bem específico esse instrumento, até porque, para ficar bem claro, a declaração de viabilidade da contratação ou não, que isso é um ponto que a gente estava discutindo. E a capacitação, como a Luciana colocou, a gente já tem até um norte sobre ela, em um módulo aqui no pré-aquisições, que ficou parado aí com a pandemia e também com questões de pagamento de gratificação que foi suspensa. Só essa observação. Top, Daniel. Eu vou fazer aqui um brevíssimo parte, muito rápido, né? Obviamente, cada um tem a sua independência nesse sentido, mas vou fazer minimamente uma menção a algo que a gente fez lá no Executivo, no board do Comprasnet. O Comprasnet hoje tem um sistema ETP digital, já está aí em vigor desde 2020, começo de 2020, em que toda a administração usuária do Comprasnet que queira, né, fazer lá, quem é CISG é obrigatório, quem não faz se quiser, mas faz os ETPs lá. É um sistema, cara, um dos melhores sistemas que a gente tem lá, né? Super maduro, super simples, você customiza como você quer, você adiciona campo no ETP, tem um mínimo obrigatório, obviamente. Agora, a grande coisa é que, na hora de publicar um edital, quem é CISG, tem que tornar público o ETP. E esse ETP acaba sendo compartilhado por todo mundo. Então, por exemplo, hoje, na base de dados lá do Comprasnet, a gente tem cerca de 15 mil ETPs prontos lá. E aí você pode fazer uma procura para assim, quero um ETP para tal necessidade. E você conseguir ver, a gente vai fazer um ranqueamento desses ETPs em termos de efetividade, e aí a gente teve outro dia, se eu não me engano, cara, foi um município do Ceará que importou um ETP de condição de... Aí, a parte mais do Emerson, né? Lá da central de compras, nossa, né? Importou, então uma coisa que demorou para a gente 4 meses, 5 meses de homem hora de trabalho, de uma equipe grande, capacitada, eles conseguiram pegar naquele momento e ganharam pelo menos aí uns 2 meses de trabalho para, a partir daquilo lá, poder adaptar. Então, obviamente, eu gostaria muito que a Câmara participasse disso, não talvez pela vantagem da Câmara, nesse sentido, mas sim por quanto que a expertise da Câmara poderia ser alastrada pelo país, né, em termos de compartilhamento do capital intelectual. Porque os problemas da Câmara são problemas de todo mundo, quase sempre, né? Assim, em termos de gestão predial, minimamente. Renato, mas sobre o que você falou aí, só finalizando, completando, a Câmara já foi instada sobre esse tipo de iniciativa, né? Inclusive não só do ETP, mas o pedido, né, de verificação de possibilidade que o TCU mandou foi no sentido de publicar o processo inteiro, na íntegra, todo o processo da aquisição na internet para verificação. A verificação de outros órgãos e até mesmo do próprio cidadão. Só que eu não sei, assim, que fim que teve, né, o processo. Isso é provocação geral, né, cara? Isso aí vai ter. E agora com o PNCP, a gente está numa transição, daqui a 2 anos, ou quando a gente tiver desenvolvido também no PNCP, a publicação do processo como um todo vai estar na íntegra. Posso aqui, só para tocar e chegar aqui, que eu preciso chegar num ponto específico aqui, que eu acho que a gente tem que chegar hoje, senão a gente perde um pouco da visão do todo, que eu queria alcançar. Então, a gente está falando aqui dos artefatos de governança, sempre para chegar no artigo 11. Centralização de procedimento. A lei é muito forte em 3 verticais. Centralização, padronização e governo digital. A lei é muito forte nisso. Centralização. Aqui, tá? Tem que, né, sempre tentar instituir instrumento que permitam preferencialmente a centralização de procedimentos de contratação. Isso aí eu acho que é mais, talvez para a realidade da Câmara,
Câmara já é uma cidade nela, entendeu? Já tem muito orçamento, tudo, e obviamente, aqui tem um comando, né, dos entes federativos devendo instituir centrais de compras para atender a diversos órgãos sob a sua competência. Então, a Câmara não tem órgão sob a competência dela. A Câmara já é uma cidade em si. Mas, obviamente, a discussão de uma central de compras do Poder Legislativo é sempre uma coisa que, às vezes, ela volta, né? Vai, depois volta, vai, depois volta. Mas eu entendo que, de qualquer forma, a lei é muito forte em centralização. Aqui, só minimamente que eu perdi, eu acabei incorrendo num lapso. Como que a gente tem que pensar essas variáveis aqui? Vamos lá. Plano de contratações anual. Como que ele dá um tapinha para cima nos meus objetivos? Pô, se eu coloco o meu plano na internet, eu aviso o mercado antes do que eu quero. O mercado se prepara, em tese, ele entra mais na licitação, aumenta a competitividade. Aumentou a competitividade, baixou o preço. A teoria é essa. Ah, onde está o preço? Inciso 2º do artigo 11. Aumentou a competitividade, em tese, eu consigo uma proposta mais vantajosa. Efetividade, inciso 1 do 1º. Tá? Aumentou a competitividade, aumentou o diálogo com o mercado, nesse caso, talvez eu consiga fomentar a inovação. Ah, bacana. Centralização. Se eu faço uma compra em grande escala, preço. Primeira coisa. Inciso 2º, 11. Eu consigo, às vezes, reger o mercado em termos de inovação. FNDE fez isso em 2012. Tá? Em compra compartilhada e etc. Então, inovação. Aonde que está? Inciso 4 do 11. Então, tudo você tem que pensar nesse caso daqui. ETP. Um ETP bem feito, como foi o caso, tem vários na Câmara. Só me surgiu aqui o Taxileg, né, aí da Câmara, lembra da época, né, o pessoal da Citran, foi muito bacana isso daí. Um bom ETP pode ensejar o quê? Inovação. Onde está a inovação? Está lá, 4 do 11. Então, tudo está alinhado. Você tem sempre que maturar a ferramenta alinhando no 11, porque senão você fica louco pela ferramenta e perde a linha. Tá? Então, centralização está aqui. Padronização, muito forte na lei. A lei exige, ó, tem que deverão criar um catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. Quer dizer, até catálogo de projeto de obra padronizada tem que ter. O único lugar no Brasil que tem, por exemplo, que eu conheço é Paraná. Paraná tem obras padronizadas, obras comuns, tem esse termo, né? Quadra poliesportiva. Eles têm lá projeto padronizado e fazem, inclusive, SRP para obra. Tá? SRP para quadra poliesportiva em creche pública. Tem lá. E aí tem um aspecto que a CPL trabalha bastante na Câmara, e eu não sei agora como que vai ficar, né, com o aspecto aí da advocacia, que é os modelos de editais, TR, contratos padronizados e outros documentos. Só vou falar aqui minimamente, né, diminuir a simetria de informação. A gente já tem aqui, está comigo, inclusive, o padrão do aviso de dispensa eletrônica. Eu preciso até hoje, vou dar uma olhada e devolver para a AGU. No Poder Executivo, quem fazia os modelos era a AGU, mas a lei mudou, porque quem tem que instituir os modelos agora são os órgãos com competências regulamentares. Então, a tutela caiu na SEGES, e tem que fazer isso com um assessoramento jurídico. Então, a AGU ajudaria a SEGES a fazer. Mas a gente conversa muito bem, tem um pessoal muito bom lá, eles vão fazer os modelos, vai passar por nós, a gente vai dar o crivo, e a gente vai dar uma roupagem mercadológica em termos de tapa visual para virar um artefato para o mercado entender e não uma peça jurídica. Hoje, a minha visão é que tem um edital é uma grande peça jurídica que o mercado pouco entende. Tá? Então, a gente colocou, pelo menos uma folha de rosto, o dispensa está pronto já. Quinta-feira eu mostro aqui. Tem até um QR Code, que o cara vai lá, põe o QR Code, abre, consegue depois se cadastrar, coisa bem bacana. Tá? Então, você tem aqui. Opa, estou voltando, foi mal. Gestão de riscos é outra coisa que traz. Então, ó, matriz de alocação de riscos e etc., né? Você tem aqui, quando for de grande vulto, a Câmara não faz, basicamente, né? Seriam obras de engenharia acima de 200 milhões de reais, obrigatória, matriz de alocação de riscos e por aí vai, também é forte. Mais interessante para nós aqui é a inovatividade, não a inovação. Inovação você vê depois se deu certo. A nova lei foi inovação? Sei lá, 5 meses, ninguém usou direito. Daqui a 1 ano a gente pode saber se foi inovação. Agora, a lei traz práticas de inovatividade. Esse é o conceito escorreito.
é a propensão a você inovar. E traz 5 modos para você inovar. 5. E aí, cara, aí eu estou falando com o lugar certo. Porque grande parte do Brasil não tem maturidade para isso aqui. Vocês teriam, tá? Primeiro, conversar com o mercado. Todos os modos partem da premissa que quem conhece a solução é o mercado. A administração tem que saber o problema, tá? Primeiro, aqui já vimos como objetivo. A fase preparatória do processo, ela não é absolutamente sigilosa. Ninguém faz o melhor edital do mundo fechado em 4 paredes sem conversar com o mercado. Então, pode-se ir para o YouTube, fazer um webinar. Quero fazer uma contratação impactante. Um grande vulto, um problema grande. Faz uma audiência pública, ou melhor, pode fazer até, como é hoje, né, um mundo pandêmico, faz um webinar, discussão desse modelo, chama o mercado, pega bem para o órgão mais institucional e às vezes você consegue prospectar soluções que você não consegue ver. Nós temos feito isso com os grandes pleitos aí e processos da central de compras nossa, tá? Temos feito isso. A audiência para discutir o ETP de construção de nuvem. A audiência pública para discutir o ETP tal. Qual que é o problema? A audiência pública, o teu ETP vai para o lixo, porque ele é totalmente alterado. Porque muita coisa que você achou que era um caminho bom não é. Mas o processo sai muito mais maduro. E, obviamente, em termos de imagem institucional, é muito bacana você ver um órgão. Assim, cara, o órgão X tem uma política de abertura, discutir com o mercado as melhores modelagens. Não dá para fazer com tudo, não dá para fazer com 20 processos, porque é um custo a mais. Mas, cara, pegar assim, 5 processos grandes por ano, fazer uma coisa dessa, é bom para todo mundo, e em especial, né, pelo pouco que eu conheço da realidade mais política da Câmara, eu acho que é bacana em termos de imagem institucional. E está aqui. Você pode pegar elementos do edital, em termos de minuta, e discutir. Mercado, essas obrigações da conta aqui, o que você acha? Isonomia, ampla publicidade, vai para o YouTube discutir isso. Pô, isso aqui é sensacional. A outra, né, é mais para obra, serviço de engenharia, a própria contratação integrada é absorvida aqui, então o particular, ele pode fazer o seu projeto básico e atrai tecnologias que às vezes a administração não conheceria antes. Construção integrada não é um cheque em branco, tá? A administração faz um anteprojeto antes e etc., mas é um fomento à diálogo competitivo. Só lamento. Por quê? Top. Veio lá a diretiva da União Europeia, artigo 26 da diretiva da União Europeia, totalmente copiado e enxertado na lei. Excelente. Eu trabalhei muito no PL de licitações, já nas SEGES, aí junto com os parlamentares. E eu estava numa reunião na Câmara, e aí a gente estava discutindo sobre o diálogo competitivo, e à época, ele era só para pleitos acima de 10 milhões de reais. Pegaram como analogia a legislação da PPP, que é só para cima de 10 milhões. E eu estava numa reunião, e tem um deputado da Câmara, o cara super inteligente, um deputado chamado Felipe Rigoni, e ele se interessou muito por inovação. E aí a gente queria que o diálogo competitivo fosse mais bem, né, difundido no país, porque de repente pode somar. E a gente falava assim, foi para ele, deputado, não pode abaixar esse valor, 10 milhões de reais, vai ser muito pouco usado. Aí ele falou assim, mas Renato, eu posso abaixar esse valor? Eu falei, deputado, eu que não posso, né? Deputado pode, sempre pode baixar. Aí ele falou, sério? Eu falei, quanto você sugeriria? Aí ele me colocou na berlinda, né? Assim, quanto? Aí eu fiquei naquele negócio de falar uma besteira, né? Eu falei assim, 1 milhão de reais. Aí ele falou, eu não posso, o deputado não pode tudo? Ele falou brincando, né? Então vamos tirar o limite. Então hoje não tem limite na lei. Diálogo competitivo não tem limite mínimo para ser usado. Qual o problema? Prazo. Prazo. Para você tocar um diálogo competitivo, no caminho feliz, são 6 meses de fase externa. Tá? É um prazo longuíssimo. Prazo de você construir, né, a shortlist que vai poder concorrer. Depois, aí você segue uma fase de discussões. Ó, vou falar com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C, volto até saturar e saber o que eu quero. E depois são mais 60 dias úteis de edital na praça para você ter uma proposta final. 6 meses, eu acho que matou um pouco o diálogo competitivo nesse sentido. Vai ser só para coisas muito impactantes. Temos a PMI também, ou PMI,
que é mais para estudo, é um estudo inovador, depois eu posso explicar melhor isso aí, mas também é para inovação. E temos uma coisa muito pouco usada no Brasil, e que eu acho que é uma das grandes saídas para a inovação, que é o maior retorno econômico. Tá? É um critério de julgamento para diminuir custeio. De novo, isso daí é uma interlocução muito clara com o mercado, muito fácil, muito dinâmica, e é basicamente o seguinte: é um critério de julgamento para diminuir despesa em custeio. Vou dar um exemplo claro aqui. Quero diminuir, eu tenho um problema enorme com conta de energia elétrica. Tudo bem, você vai para o mercado e fala assim, meu problema é esse, aí você especifica, a minha estrutura de energia elétrica é essa. A empresa A fala, olha, a solução que eu tenho para você é instalar painéis de célula fotovoltaica. Tudo bem? Na sua conta, e aí não cobra nada pela intervenção, mas vai falar, olha, você paga R$1 milhão por ano de energia elétrica, isso vai te dar uma economia de R$200 mil, mas eu quero 30% para mim. Bacana, ela vai ganhar tanto. Vem outro e fala, olha, a solução é instalar um domo e abrir as janelas mais para ter iluminação natural. Você vai economizar tanto e eu quero tanto por cento. O que te der maior retorno econômico ganhou. A emissão não paga a intervenção da empresa. Ganhou. Você não precisa pensar nada disso aí. Agora, e se a empresa não cumprir a economia? Sanção. E se ela cumprir mais do que a economia? Ela vai ganhar mais. Então, assim, é um modelo muito bem fechado. Estava previsto no RDC. Nunca foi usado no Brasil, porque não foi regulamentado. A gente está regulamentando isso aí. Vai colocar uma norma em consulta pública aí em poucas semanas. Porque um problema muito grande do Poder Executivo hoje é justamente custeio. Tá? Custeio é um problema enorme que nós temos hoje. Beleza, vamos lá. Desenvolvimento sustentável, nós temos aqui, né, muito forte, é como objetivo, é como princípio, né? Temos aqui a análise de custo indireto, temos que ver como fazer isso daí, é uma coisa muito pouco equacionada no Brasil, como que eu analiso o custo do ciclo de vida do produto. Tá? Sim, a gente vai ter que fazer um caderno para explicar, a gente está vendo metodologias para isso, mas trazer isso de uma maneira mais clara e simples para os processos também não vai ser tão fácil. E tem aqui, em termos de sustentabilidade social ou socioeconômica, o legislador, de todas as possíveis minorias, ele escolheu 2 para compor cota em contrato de mão de obra terceirizada. São as mulheres vítimas de violência doméstica e os oriundos ou egressos do sistema prisional. A primeira, né, foi fruto, inclusive, de uma experiência exitosa do Senado. E a segunda está tentando botar em pé aí junto com o pessoal do Ministério da Justiça. Problemas grandes que tem, grandes. Quer ver como que o diabo, né, onde que o diabo se esconde? E vou dizer, porque quem está regulamentando essas 2 coisas somos nós também. Então, a gente tem um problema simples, que ninguém, assim, vou dizer para vocês, qual o conceito jurídico de mulher? Começa daí, para a gente conseguir entender. Qual o conceito jurídico de mulher? Mulher é identidade de gênero ou é só um aspecto biológico? E por que tem só para mulheres e não para transexuais ou transgêneros? E por que só violência doméstica e não familiar, como a lei da Maria da Penha diz? Então, assim, é muito complicado. E o Senado, a prática do Senado é exitosa não só pela concepção do Senado, mas porque tem as sedes da Secretaria de Desenvolvimento Social do GDF. Ela que cuida dessa política. Ela que indica quem são as mulheres, ela que mantém o sigilo, se tem vacância no contrato, ela diz quem são as substitutas, ela faz tudo. Só que aqui no GDF eu tenho as sedes. E no Brasil? Então, é uma coisa que, para colocar também em pé no Brasil, é super complicada. Mas a Câmara, né, obviamente, estando aqui no DF, vai poder, se for intento, né, fazer essa regulamentação, vai poder se valer, eventualmente, de um isomorfismo junto ao Senado, que é uma prática que foi consolidada aí na gestão da Ilana, né? Vamos lá. Outra coisa em termos de desenvolvimento nacional da nova lei.
Micro e pequena empresa. A lei deu uma arrefecida, tá, no direito de preferência à micro e pequena empresa. Se você for comprar cimento acima de 4,8 milhões, não se aplica direito de preferência. Tá? Cota reservada, não se aplica. Obra e serviço de engenharia, aqui no item, né? A licitação acima de 4,8 milhões também não. E aqui também tem uma coisa mais complicada, que a gente tem que ver como trazer a informação de uma maneira mais instrumental, é que se a micro ou pequena empresa tiver celebrado o contrato com a administração, celebrado o contrato, ela não recebeu nada ainda, obrigatoriamente, que somem mais de 4,8 milhões no ano, a licitação, ela não vai fazer direito às prerrogativas do artigo 42 a 49 da Lei Complementar 123. Então, em janeiro, se uma empresa assinou em janeiro um contrato, aí que vai ganhar 5 milhões de reais no ano, ela não faz mais direito. Se for serviço continuado, você pega o que ela vai receber naquele ano só, tá? E aí, obviamente, você tem que ver o porquê que teve uma arrefecida. Você pode, obviamente, se eu falei para vocês, sempre tentem pensar a lei em termos objetivos. Aqui tem uma hipótese, ou melhor, uma tese, que nessas licitações de maior porte, acima de 5 milhões, tudo, você tem uma chance maior de êxito, de adimplemento contratual, se a empresa que ganha for de maior porte, tiver mais bala na agulha. Então, o legislador parece ter privilegiado a efetividade em detrimento de uma política aqui socioeconômica para micro e pequena empresa, nesses casos específicos. E a lei pode fazer isso. Né? Eu lembro que alguém me perguntou, mas não é lei complementar? Como que uma lei nova vai tocar isso daí? Então, para eventualmente alguém que aqui é do jurídico, lembrando que eu sou um bacharel em ciências navais, né? Mas às vezes a gente se arrisca em alguma coisa. A aquisição pública não é matéria de lei complementar, então está lá como um enxerto, dentro da lei complementar. Então a lei ela pode sim ir e fazer essa arrefecida como o fez aqui. Mais algumas coisas aqui em termos de como que a lei está pensando as renovações em termos de estrutura. Quem mandava na licitação, na modelagem de licitação, até agora, é a modalidade. O pregão, a concorrência, o convite, o concurso. Agora não. Então, é pregão, 8 dias. É convite, 5 dias. É concorrência, 45 a 60 dias. Agora, quem manda é o critério de julgamento. Tá? É quem manda. Uma licitação, a modelagem de fase externa, é uma pecinha, é um joguinho de 4 legos. Critério de julgamento, modalidade, modo de disputa e regime de execução. De novo, critério de julgamento, modalidade, modo de disputa e regime de execução. Na nova lei, o critério de julgamento manda em geral. Se for menor preço, é tanto tempo. Se for maior retorno econômico, é tanto tempo. Se for técnica e preço, faz isso. Então, nós, aqui, estamos nessa semana, hoje é terça, até quinta-feira, a gente colocou em consulta pública a nova norma, não do pregão. Não vai ter mais decreto do pregão ou IN do pregão. Vai ser do menor preço. O foco para o mercado é muito mais claro. Por quê? O pregão e a concorrência seguem o mesmo rito na nova lei. Você tem lance para a concorrência. Artigo 17. Vou falar bem devagar aqui. A concorrência do tipo menor preço, no modo de disputa aberto ou aberto fechado, é o pregão. É igualzinho o pregão. Mesmo rito, mesmo tempo, mesmo prazo. Então, qual que é a dedução que se chega? Cara, o pregão devia ter morrido. Eu não tenho raiva do pregão, não é isso não. Mas é que confunde o legislado. Se eu tenho a concorrência no menor preço, modo aberto ou aberto fechado, é igual o pregão, por que ter duas coisas? Por que ter? Confunde. Mas ninguém teve peito de acabar com o pregão, mesmo porque tem uma jurisprudência brasileira de 10, 20 anos em cima do pregão. Então, mas eu não tenho dúvida que o pregão deve morrer aí nos próximos 10 anos. Em 10 anos o pregão morre, né? E vai ter uma coisa só que já tem a fusão, tá? Então, nós temos aqui a ótica de que os novos decretos vão ser por critério de julgamento e não mais por modalidade, tá? A gente vai fazer uma IN de melhor técnica
ou conteúdo artístico, que você pode licitar por concorrência ou concurso. Tá? É outra lógica aqui que o mercado entende melhor. O mercado vai entender. Ou até o gestor. Não, eu quero escolher quem me der o maior retorno econômico. É a visão logística. Aqui é uma visão logística. Inversão de fases, também não se fala muito, tá? A lei acabou com o negócio da... Aqui, primeiro você analisa a proposta, depois habilita, como padrão, sem problema. Tem um aspecto aqui que eu também não vou, né? Eu quero chegar em outro ponto aqui, são mais minúcias da lei, que depois eu posso debater em qualquer momento com vocês, mas a lei traz um aspecto de qualificação técnica do subcontratado, que você passa a ver também, tá? Você pede a qualificação técnica desse subcontratado também, poder, é uma faculdade. A habilitação econômico-financeira também é dilatada. Agora, né, você pede o balanço patrimonial dos últimos 2 exercícios sociais, e não só do último, para você ter o quê? Pô, ver melhor a saúde econômica da empresa. Se ela tiver maior saúde econômica, tem mais o quê? Mais chance de cumprir o objetivo, mais efetividade. Tudo no artigo 11. Ligue tudo no artigo 11. Tá? Modo de disputa, aberto ou aberto fechado. Então, você tem lances quase para tudo, né? Você pode ter lances quase para tudo. Vigência processual, interessante para a Câmara, isso daqui, porque agora a nova lei dá a prerrogativa de você ter processos, contratos continuados também para fornecimento de bens. Tá? Não só para serviços como era no 86. Então, você pode ter um fornecimento qualquer, contínuo, com prazo de até 5 anos. Isso muda muito, viu? Muda muito, e de repente a gente consegue... Eu falo a gente, né? Porque eu acho que eu não vou sair daí, né? Minha cabeça está aí com vocês. Mas a gente consegue ter uma redução no plano de contratações, no processo, sempre é bom, diminuir o custo processual, tá? Mitigação da inexecução do contrato. Vou tocar nisso aqui rapidamente e depois eu já me aproximo para uma conclusão mais geral aqui. Vamos lá. Eu sei que obras nesse vulto não é a realidade da Câmara, mas a lei ela está muito preocupada com a inexecução de contratos. Então, obra e serviço de engenharia, ela dilata a possibilidade de garantia, quando for de grande vulto, acima de 200 milhões. Tem a possibilidade do tal do step-in right. Step-in é o quê? Eu contrato uma construtora para fazer uma obra e exijo que tenha seguro-garantia. Tá? Posso exigir. E a seguradora, ela assina o contrato junto como interveniente anuente. E, caso dê problema, a empreiteira abandone a obra, paralise alguma coisa, a seguradora tem a prerrogativa de assumir e acabar a obra. É prerrogativa, faculdade. Se ela assumir e concluir a obra, é isenta ela vai ganhar o remanescente, né, da obra, e vai ser isenta de pagar a importância segurada na apólice. Se não, ela paga a integralidade da importância indicada na apólice. Então, esse daqui é o step-in right, que é conhecido, na verdade, veio da FAR. FAR é uma legislação dos Estados Unidos. Lá é muito forte isso daí. O que acontece? Esse daí é um exemplo de um trecho da lei que não carece de regulamentação explícita. Mas eu tive uma reunião sexta-feira passada com a CNI, com a CEBIC, etc. E falaram para mim, Renato, tenho dúvidas sobre esse negócio. Qual a dúvida? Será que a seguradora, e Brasil é um país, né, sui generis, será que a seguradora, quando assumir, para contratar, porque ela não tem, a seguradora não é empresa de engenharia, ela vai contratar alguém para acabar a obra. Será que ela tem que seguir os mesmos critérios de habilitação do edital? A priori não, porque é uma contratação dela, privada. Mas faz sentido não exigir? Já que eu tive todo o zelo aqui? Talvez não. A outra pergunta foi pior ainda. A seguradora pode contratar a mesma empresa que abandonou a obra? Então, assim, né? Assim, não faz sentido, mas a lei não veda, né? Então, assim, Brasil é um país que a gente tem que realmente colocar tudo por escrito e ainda assim dar um nó em pingo d'água, né? Então, a gente tem que realmente pensar, a gente vai ter que regulamentar isso aí em algum momento, com certeza. Um outro aspecto que a lei traz é a nulidade diferida aqui. Deixa-me ver aqui. Pronto. O que é isso? Eu estou construindo um hospital. No meio da construção,
eu vi que teve uma irregularidade na licitação ou no contrato. Hoje eu paro tudo, suspendo, cancelo e etc. A nova lei, ela é muito clara e ela fala no artigo 147, se eu constatei essa irregularidade, caso eu não consiga sanear, a decisão de botar uma pedra em cima daquilo lá, acabar com o contrato, suspender a licitação, só é adotada se for de interesse público. Se não for de interesse público, se meu interesse público maior for concluir a obra, entregar o hospital, eu vou em frente, tá? E aí, se eu vou em frente, como que eu resolvo a irregularidade? Por indenização por perdas e danos. É isso que a lei traz. Eu vou por indenização, sem prejuízo de qualquer outra, né, aí, sanção em outra esfera penal, qualquer outro tipo que seja. Mas é uma mudança muito grande. Um adendo, esse caso não é a realidade da Câmara, a lei é doida nos aspectos assim, de paralisação de obra, que ela diz o seguinte, ó, se uma obra for ficar paralisada, o que é paralisada? Sem medição por mais de 30 dias. A administração tem que colocar uma placa na frente da obra, assim, obra paralisada, responsável, e dizer quem é o responsável. Sem contraditório, sem ampla defesa, vou colocar assim, responsável. Renato Fenix, Jesus, né? Responsável, Tribunal de Contas da União, que entrou com cautelar no negócio. É uma coisa meio assim, né? Meio complicada. Mas esse daí é uma preocupação grande, né? Que se tem. Tem outro aspecto de responsabilidade subsidiária também, que entra na lei. Sanção é outra coisa bem debatida na lei. E pronto. Muito conteúdo para pouco tempo. Mas aqui, chegamos, ó, 3h42, dá uma espreguiçada, sai da cadeira, massagem na lombar, isso, para um lado, para o outro. Tá aqui um modelinho rápido, um modelinho de 1 horinha, para a gente ver a lei. Esse daqui são artefatos de governança explodidos na lei, concatenados no metaprocesso de compra. Tem variáveis que são tocadas, são transversais aos processos. Exemplo aqui, que eu posso ter, pessoas. Transparência, controle, tá? Tem que ter em tudo. Transparência em todo o processo, o Emerson falou aqui, né? Pessoas, atuam em todo o processo, artigo 7º, 8º, por aí vai, beleza. Aí agora, o que eu vou dizer? O pessoal está cansado já, vou ficar mais 10 minutinhos com vocês só, juro. Mas entendam a lei nesse momento. Dá uma olhada pertinho da lei. Agora a gente vai dar um passo atrás. Dei um passo atrás. É o mesmo conteúdo. Está aqui, dei um passo atrás. É o mesmo modelo. Isso daqui são desdobramentos mais tangíveis, operacionais, que vão segurar e dar forma a quê? A governança. E essa governança aqui, ela só existe, e está no parágrafo único do artigo 11, para você alcançar os objetivos. E quais são os objetivos? São os que estão no artigo 11. Aqui está a lei. Essa é a lei. Essa daqui é a lei. Então, não pense, né? Ah, não, eu quero isso por isso, só nessa visão micro. Aqui você está a lei. Isso aqui é um grande quadro relacional de sustentabilidade também. A gente não pode deixar de esquecer. Última coisa que eu falo aqui, nesse meu preâmbulo, depois a gente vai ter uma conversa aí na quinta-feira, se eu não me engano, eu vou tocar alguns aspectos, talvez mais de realce, e eu peço, né, pela proximidade que eu tenho com vocês, fala, Renato, que se faça disso, daquilo. Tem uma coisa que a gente está faceando, eu tenho conversado com alguns aí da Câmara sobre a regulamentação de artigos de luxo, e cada conversa que eu tenho, cada áudio que eu ouço, eu falo, cara, a gente tem que ainda amadurecer isso, mas está acabando o prazo. Mas o que vocês quiserem que eu toque, por favor, me falem. Mas eu diria, essa lei, ela traz muitos artefatos aqui de governança. Não é talvez uma indicação para a Câmara já tem uma maturidade maior, mas eu posso dizer, fora da Câmara, de modo geral, cada vez que você lança um artefato, você cria uma indústria de capacitação. A indústria da gestão de riscos, a indústria do ETP, a indústria de não sei o quê. Você tem cursos e mais cursos daquilo, o pessoal fica focado naquilo e esquece do todo. Então, o que eu posso dizer? Alerta. Não se apaixone pela ferramenta, se apaixone pela obra pronta. Tá? O foco nosso do país é entregar resultado. Nós temos que entregar o resultado.
não fique tão doido pela ferramenta. Mas para vocês, isso aí, confesso, faz menos sentido do que para o Brasil. O Poder Executivo está doido pelo plano de contratações. Doido. Porque saiu um acórdão dizendo que eles não têm maturidade ainda de fazer o PAC. E não tem, muito pouco tempo, né? Executou a primeira vez no ano passado. Então, acho que mais ou menos é essa visada aqui. Galera, corri pra caramba, ninguém falou comigo, tirando o Daniel. Não você, viu, o pregoeiro? Tá? O outro Daniel, que ficou aquela, aí você fala comigo depois no Zap. Tá? Mas da minha parte, aqui nessa visão muito preambular, foi isso. E aí, obviamente, eu abro para algum questionamento, alguma colocação aí que queiram fazer. Já agradecendo, obviamente. Renato, boa tarde. É Lúcio que está falando. Primeiro, parabenizando muito a você por esse encontro, né? Um privilégio, é um prazer imenso. Você consegue transformar um assunto tão complexo assim num bate-papo entre amigos e traduzindo assim coisas complexas com uma enorme facilidade. Mas eu queria aproveitar hoje essa tua visão muito mais ampliada do Poder Executivo para te perguntar exatamente, já que a lei incentiva tanto esse diálogo com o mercado, e a gente se preocupa muito com a preparação, a nossa preparação, nós estamos muito preocupados e atentos com a adaptação das normas internas a essa nova realidade, né, que é trazida pela nova lei. Mas eu queria saber agora a tua visão ao contrário, porque a gente sempre se preocupa, por exemplo, na ENCLA, com os municípios, mas eu queria a tua visão agora, como é que o mercado está vendo, como é que o mercado está se preparando, o mercado está sensível a essa nova lei, como é que você está sentindo o mercado em face da nova realidade dada por essa nova legislação? Obrigado pela atenção, parabéns mais uma vez, eu fico escutando aqui juntamente com todos os seus amigos, seus irmãos aqui da Câmara. Grande parte das pessoas aqui já conhecem meu jeito, né? Eu falo tudo do jeito que é, e eu acho que eu estou tendo uma proximidade maior com o Lúcio agora, né? Quando eu era DG, eu tinha medo um pouco do Lúcio, sério mesmo, cara. Entrava assim, falei, cara, vai me perguntar um negócio que eu não sei, eu morria de medo, né? Mas, cara, eu estou sendo privilegiado agora, muito privilegiado, de poder debater algumas coisas com o Lúcio de regulamentação. Agradeço muito a você, Lúcio, muito. São áudios que eu ouço de novo, e está me ajudando demais. Inclusive a superar o medo que eu tinha, tá? Muito obrigado por você existir, tá? E aí, o que eu posso dizer aqui? O mercado. A gente conversa muito com o mercado, mas assim, cara, o mercado ele está ávido pela nova lei. E ele está ávido por coisas concretas. O mercado não quer saber de ETP, não quer saber de TR, o mercado quer saber o quê? Ele quer saber do Portal Nacional de Contratações Públicas. É a primeira coisa. Primeira vez que a gente vai ter um mercadão para ele ver as oportunidades de negociação. Segunda coisa que o mercado quer. Ele quer mais facilidade de registro cadastral. É outra coisa que eles batem muito. E a nova lei traz o registro cadastral unificado. Quer dizer, se o cara entrou pelo Comprasnet, entrou por outro portal, é uma porta de entrada única. Tá? E você tem que fazer uma segmentação entre interesses de mercado por classe. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. A gente tem uma parte eu vou entrar no micro, depois eu vou voltar para o macro. Pleito de CBIC, CNI, é regulamentar, eles estão muito preocupados com a nova lei em termos de regulamentação do reequilíbrio contratual. Um exemplo, muito preocupados com isso, tá? Mas o que a gente vê, em especial, do mercado como um todo? Eles querem a facilidade de entrar e competir. É isso. Por quê? Porque, cara, nós temos aí, acho que a gente está chegando a 1,1 Canadás de desempregados no Brasil. Então, a gente tem uma grande massa que está desempregada e começou a tentar vender para o órgão público, como um subterfúgio. É quase um keynesianismo nisso daí, né? Que você entra realmente a administração para fomentar o mercado. E eles estão querendo como que eu entro. Então, a preocupação grande é, tá, vai ser aberto ou não vai ser aberto? Por que está sendo assim? E aí a nossa visão, que está atraindo muito, é o seguinte: o secretário especial é como se fosse ministro, tá? Porque teve o super Ministério da Economia, e o nosso secretário especial chama Caio Andrade. O cara foi bacana lá.
Ele foi presidente do Certo, é um cara que veio na iniciativa privada com empresa de TI. A visão dele é TI. Ele deu um comando e falou assim, Renato, até fevereiro do ano que vem, que é um tempo de governo, tudo, mas vai ter dispensa de licitação o celular. Essa é uma visão que o mercado de micro e pequena empresa, ou de MEI, eles são doidos com isso. Imagina, cara, o cara poder chegar e participar da lance pelo celular. Então, eles são doidos com esse tipo de coisa, de facilidade de acesso, de cadastro. Inclusive, a gente vai estar soltando uma norma de participação de pessoa física em licitação. Porque, às vezes, a gente está tendo uma grande procura do quê? O cara é pintor, ele tem atestado, entendeu, dele, só que ele ainda nem sabe como criar uma MEI. Ele quer começar a vender, começar não sei o quê. Então, a gente deve fomentar, inclusive, a participação de pessoa física em licitação. E nesse bojo de micro e pequena empresa, a dispensa eletrônica é muito forte. E eles têm se interessado muito por um modelo que a gente colocou em pé, chamado de antecipatório, que é a cessão fiduciária de direitos de contrato. Então, é a antecipação do crédito contratual. Tá? A gente colocou em pé, tem uma norma disso, que o cara, ele pega, assinei um contrato com um órgão X. Ele vai num portal de crédito, e a gente tem hoje, eu acho que são 15 ou 20 instituições que disputam aquele crédito, como se fosse um consignado do servidor público, tá? E que disputam aquilo lá. Então, a preocupação que se tem muito é de diminuir a barreira de entrada. Mais do que eles saberem as normas em si. Eles estão muito preocupados em que, em especial, na dispensa de licitação, eles querem ver o sistema operando, tudo, e estão, obviamente, preocupados em algumas coisas mais de categorias deles. Agora, a grande procura nossa é de micro e pequena empresa. Obrigado, Renato. Eu sabia que era feio, mas como eu tinha medo assim, eu não sabia não, viu? Um grande abraço, meu irmão. Parabéns. Abração. Vou responder aqui, tem uma pergunta no chat. Renato. Desculpa, pode falar. Oi, Renato. Rômulo. Fale, nobre Rômulo. Satisfação te encontrar aqui. Saudações. É uma oportunidade de aprender aí, né, te escutando. E, bom, o Lúcio, né, fez a pergunta aí voltada para o mercado, e eu tenho uma curiosidade de saber como que os órgãos de controle estão enxergando aí essas facilidades, né, de contratação, né, assim, no primeiro momento, eu vejo flexibilizando, né, algumas regras aí não flexibilizando, mas amadurecendo, né, algumas regras de controle. Como é que os órgãos de controle estão vendo, né, esse avanço aí dessa nova lei? Rômulo, assim, é uma pergunta que eu posso dar dupla acepção a ela. Primeiro que é muito cedo ainda para a gente ter manifestações formais de órgãos de controle. A gente não teve muitos acórdãos, né? Aí isso não teve tempo porque o pessoal está começando a usar agora, tá? Esse é um primeiro ponto. Mas o que acontece? E aí o Lúcio, né? Ele está participando aqui, como eu participo, de alguns fóruns que você tem muito órgão de controle, como a ENCLA. A ENCLA, né? É um grupo aí de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. Então, eles são muito favoráveis porque a lei ela dá uma porrada para cima na transparência. Então, eles são muito, mas muito favoráveis. É a primeira vez... Pô, a gente fez um webinar na semana passada, de bobeira, pegou lá, vamos procurar uma dispensa aqui, em 30 segundos a gente conseguiu entrar num processo da Instituto Federal do Espírito Santo e ver o processo inteiro deles. Entendeu? Se eu quisesse fazer isso aí antes do Portal Nacional, eu não conseguiria. Então, eles estão muito, assim, esperançosos com esse tipo de coisa. Grande preocupação deles é o quê? É colocar todo mundo no Portal Nacional de Compras. Colocar todo mundo no Portal Nacional. Tá? Essa está sendo a grande preocupação deles. O resto, cara, não tem ainda manifestação muito formal, não. Mas, assim, na minha visão, o TCU... eu converso muito com a CELOG, lá do TCU, com o ministro Zimmer, eles são muito favoráveis a isso, muito, né? O Zimmer mesmo, ele é um defensor da nova lei há muito tempo. E a gente tem CGU, cara, foi contra alguns pontos da lei, conseguiu tirar a conta vinculada para obras, tudo, mas eu vejo em geral o TCU e alguns TCS muito felizes com a nova lei. Vamos ver, né? Quando os julgados aparecerem. Valeu, obrigado, meu amigo.
Saudações aí. Saudações.